Como disse no final do vídeo anterior, o tema de hoje é bastante delicado e por isso será um pouco mais longo. É delicado, pois é um tema controverso. E por que é controverso? Pois o tão propagado anticristo é um personagem que simplesmente não existe nas Escrituras. Mas a maioria das pessoas creem firmemente que essa figura quase sobre-humana, com poderes extraordinários, irá surgir um dia e dominar o mundo. Mas as Escrituras falam por si. Então vamos ao assunto. Armagedon, o falso anticristo. O termo anticristo se refere a tudo e a todos que se opõem a Cristo, como o próprio nome diz. Desde o princípio, tem havido homens perversos que são anticristos no sentido literal da palavra. Mas o anticristo, citado com veemência pelos profetas, não é outro senão Lúcifer, o grande imitador, o enganador, o destruidor, que se opõe a tudo que seja de Deus. O apóstolo João ensinou sobre isso. É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque, se fossem de nós, ficariam conosco. João se referiu a dois anticristos. Primeiro, os falsos cristãos que se infiltraram na igreja. Segundo, Lúcifer, que controlaria o mundo sem oposição após a morte dos apóstolos e consequente apostasia da igreja. A igreja nessa época estava sendo cruelmente perseguida. E por revelação divina, os apóstolos já sabiam que a igreja seria destruída. O que começou no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador romano Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e matou o restante dos apóstolos ainda vivos. Mais à frente, no ano 313, o imperador Constantino fez do cristianismo a religião oficial de Roma e da cruz o estandarte do império. A partir daí, a igreja foi totalmente absorvida por Roma. E foi o seu fim, pois quebraram a aliança eterna, mudaram os estatutos, as leis e as ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, como eu disse, as Escrituras falam por si. Então vamos analisar as passagens que deram origem ao chamado anticristo, essa figura propagada no meio religioso, e vejamos se elas realmente falam sobre ele. Vamos dividir em tópicos para facilitar a compreensão. A besta que sobe do mar. Veja bem, é importante que você entenda que essa besta que João viu não é uma pessoa. É um poder. E pela descrição de João, essa força maligna possui uma característica religiosa. Por quê? Pois João diz que ela seria adorada pelas nações e perseguiria os santos, ou os justos de Deus. É claro que esse poder terá a representação de alguém eminente, provavelmente um líder religioso, porque João chama esse líder de o falso profeta, a besta que sobe da terra. Essa outra besta que João viu também não é uma pessoa. É igualmente um poder, com uma característica diferente,
uma característica política, pois João diz que ele estabelecerá leis obrigatórias como adoração à imagem feita para a primeira besta, o recebimento de um sinal na mão direita e na testa, ou de seu número 666, sob pena de não poder comprar nem vender sem eles. Logicamente, esse poder maligno será representado por alguém, um líder, ao qual João chama simplesmente de a besta. Aqui vale uma importante consideração, que será o assunto do próximo vídeo. Por isso, não vamos entrar muito em detalhes. Mas o maior erro cometido na batalha do Armagedon é separar a batalha do Armagedon da batalha de Gog, de Magog, citada nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. Com essa separação, a confusão é certa, pois essa separação impede a identificação do líder que João chama de a besta como o Gog citado por Ezequiel. No capítulo 11 de Apocalipse, João revela que esse poder, através de seu líder, a besta, matará os 2 profetas levantados para Israel, a qual protegeram por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, o mesmo tempo de duração desses 2 poderes malignos, chamados de bestas, 42 meses ou 3 anos e meio. Então, Lúcifer levanta esses 2 poderes malignos para atormentar e fazer guerra a Israel por 3 anos e meio, e esse é o tempo que eles terão, nem um dia a mais e nem um dia a menos. E o Senhor, em contrapartida, levanta esses 2 profetas para defender a nação de Israel por esse mesmo período de tempo. Como surgiu a figura desse falso anticristo? Como vimos, João viu 2 bestas, 2 poderes, mas em momento algum se referiu a qualquer um deles como o anticristo. Mas se referiu ao líder do primeiro poder como o falso profeta e ao líder do segundo poder como a besta. Se essa figura sobre-humana de poderes extraordinários, como é propagado, existisse, qual das 2 bestas seria? A primeira ou a segunda? O falso profeta ou a besta, chamada por João? Não tem resposta para essa pergunta, porque é uma grande confusão. Então, como surgiu essa fábula do anticristo? Dos livros e dos filmes de terror. É isso mesmo. É verdade. O chamado anticristo, que supostamente surgirá em algum momento e subjugará o mundo com poder, obrigando o recebimento de sua marca, é uma criação cinematográfica de agentes que usam temas de interesse público, popular, para criarem e venderem seus produtos. Essa é a verdade. E isso vem desde os séculos passados, não é de agora, vem de muito tempo. Eu não queria me alongar ainda mais esse vídeo, pois os vídeos curtos são mais didáticos. Mas é preciso citar uma outra escritura, fonte dessa fábula chamada Anticristo. Segundo Tessalonicenses 2, 1, 3 e 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A palavra apostasia significa afastamento da fé, afastamento da verdade, afastamento da doutrina. E isso ocorreu com a igreja logo após a morte dos apóstolos, como vimos, no ano 70 depois de Cristo, com a subjugação dela pelo Império Romano. E a Escritura continua.
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Somente um recebeu esses títulos, Lúcifer, e é a ele que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. E prossegue. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Dessa passagem surgiu um outro absurdo, que o tal anticristo construirá o templo de Jerusalém e se assentará nele, após uma aliança de paz de 7 anos, que fará com Israel. Interpretação equivocada das 70 semanas citadas no capítulo 9 do livro de Daniel. A Escritura não diz que haverá qualquer aliança de paz, e muito menos com Israel. A Escritura diz o seguinte: e ele, interpretado por muitos como o tal anticristo, firmará uma aliança com muitos. Aqui não diz que será com Israel, mas com muitos, por 1 semana, aqui interpretada como 7 anos. E na metade da semana, aqui interpretada como 3 anos e meio, a metade de 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oblação. Essas 70 semanas já deram o que falar e merece um vídeo exclusivo. E vou me lembrar de fazê-lo mais adiante. Eu já tenho até o título: A Fábula do Anticristo e o Equívoco das 70 Semanas. Mas a verdade é que esse anticristo não existirá. Não construirá o templo de Jerusalém e muito menos se assentará nele. Isso chega a ser uma blasfêmia. E ainda mais, nem os judeus construirão o templo de Jerusalém. Esse é o tema do vídeo 13, o templo de Jerusalém. Dá uma olhada lá. São informações que você vai gostar de saber. Quando Paulo diz que Lúcifer, o filho de perdição, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ele está dizendo o que nós já sabemos. Basta ver o que acontece ao nosso redor, no nosso país e no mundo. E quando diz que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, ele se refere ao que Lúcifer vem fazendo desde a época de Constantino, levantando homens que se assentam como Deus, no lugar de Deus, querendo se passar por Deus. Essa fábula do anticristo e tudo o que se criou em torno dela, que é pregada nos púlpitos das igrejas, nos congressos, nos vídeos aqui no YouTube, além de enganosa, ela é muito perigosa. Por quê? Porque é um sonido incerto. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Esse sonido incerto tem feito as pessoas aguardarem algo que não acontecerá. Quantos homens já foram identificados como o anticristo? Todos os anos aparece um anticristo. Ah, esse é o anticristo. Ah, esse será o anticristo. Enquanto a pergunta, será esse o anticristo, for feita a cada líder mundial que se levanta com sua influência, com seus poderes, numa ação maligna ou extraordinária, Gog, a besta chamada por João, entrará em Israel com seus exércitos e o Senhor descerá dos céus para salvar o seu povo. E muitos dirão, o Senhor apressou sua vinda. Nada disso. Apenas interpretaram equivocadamente as Escrituras e não reconheceram as palavras dos profetas. Por hoje é isso. Espero que tenha ajudado. Próximo vídeo, Gog de Magog e o Armagedon. Até lá.